Eu fiz nutrição aqui na Irlanda, então eu fiz o curso técnico, são 6 meses, e a parte que você tem que buscar, assim, para fazer um curso, é buscar um curso em que você possa ter direito a fazer a prova do QQL, que é a certificação que te dá direito ao trabalho. Então, quando Fala o nome da prova de novo. QQL, QQL, sim. que é o órgão que regulamenta, é como se fosse o MEC da Irlanda, né? Sim, Sim. O sim. MEC da Irlanda, entendeu? É o que Então, seria se o você pensa em equivalente. trabalhar com nutrição aqui na Irlanda, você tem que buscar um curso técnico e fazer ele, mas buscar um curso que te dá direito a fazer essa prova. Bom, step 1, trabalhar com a nutrição carreira solo, porque eu sou carreira solo. Eu não trabalho para nenhuma instituição e eu trabalho só na área esportiva. Então, se você pensa em fazer um curso de nutrição para trabalhar na Irlanda, um curso técnico, você já tem que estar ciente que você vai trabalhar por si só. Diferente da Gabriela, que é formada, né, na curso de graduação, e ela pode trabalhar para órgãos públicos dentro da Irlanda, entendeu? Então é um Entendi. pouco diferente. Então eu fiz o meu curso de nutrição aqui na Irlanda e ele é técnico. Então eu posso atuar na área esportiva unicamente, entende? Esse E curso tem algumas faculdades? É uma tá. específica? Aí Como é se que é? você busca faculdade, existe faculdades normais de nutrição aqui na Irlanda e que tem o tempo de estudo de mais ou menos uns 3 anos. Então aí você tem um curso de graduação e você tem o direito a trabalhar na área pública, vamos Aí é dizer. normal. E aí que tá a jogada. O meu curso me dá direito de trabalhar e eu posso ganhar muito bem, tranquilo. Entendi. Se eu souber fazer o meu, eu ganho tão bem quanto ela. Mas o meu curso não me dá direito a um visto de trabalho, que é o que ela tem. Entendeu? Então, para ela é mais fácil, vamos dizer assim, aplicar para uma vaga de uma empresa, do governo, e ter direito a um visto de trabalho e poder viver na Irlanda. Então, se a pessoa pensa assim, eu sou estudante, vou fazer um curso técnico de nutrição, porque é critical skills. Sim, a profissão é critical skills, mas não dietitian, e sim o nutricionista. Não, Entendeu? o O oposto. o oposto, isso. O dietitian é o critical skills, que eu vi, Isso. inclusive, lá na lista, bem... Tá separado Os lá. caras estão desesperados, dietitian. Estão mano. Estão desesperados. desesperados procurando pessoas. Eu tô cadastrada, né, no LinkedIn para receber anúncios de vagas e todo dia eu recebo em torno de 5, 9 vagas para dietitian. Entendi. É contratação urgente para amanhã, porque é uma área que é muito carente aqui na Irlanda. Não tem dietitian na Irlanda. Depois a gente vai falar quanto que que ganha. ganha. Quanto que ganha. Então segura aí que a gente vai falar o quanto que ganha, a galera vai ficar em choque. Exatamente. Então, Vale a pena. a diferença Ambos. básica ele explicou muito bem, né? Então, se você, por exemplo, eu não tenho a cidadania, eu vim para cá como estudante. Então, para eu permanecer aqui na Irlanda, eu preciso de um visto de trabalho ou de, né, outras formas aí, né, que me permitam permanecer aqui na Irlanda. Então, isso envolve também essa questão de trabalhar por conta própria. Então, para quem é estudante, não fazer o curso de nutritionist não é uma solução. Não iria valer, porque se Porque não vai. Marcelo Por tem exemplo, a cidadania. eu tenho a cidadania. Então eu pensei na hora que eu fui estudar, eu pensei, cara, eu vou fazer um curso de graduação. Pensei, perder meu tempo, 3 anos, não vai dar, cara. Eu já tenho um certo conhecimento prévio. Nas primeiras matérias, o primeiro ano, eles vão passar tudo aquilo que eu já sei, sem querer se achar nada. Então eu optei pelo técnico, porque eu já tinha muitos anos de experiência na área e optei por fazer um curso que me desse a autorização para trabalhar e um pouco de conhecimento a mais. Então, eu tenho cidadania, eu posso fazer o técnico e atuar na área. Ela, diferentemente, é estudante e optou por transferir a graduação dela para Irlanda. Isso. Sim. Você já tinha se formado no Brasil. Isso. Aí fez algum tipo de validação? Exatamente. Aí que o mora. nego chora. Não é? Então, a decisão do Marcelo é a mais inteligente para quem quer trabalhar com nutrição por conta própria. E quem tem essa possibilidade aqui. Quem quer trabalhar para algum órgão público hospitalar, por exemplo, não é válido, né? Então, não é um caminho. O caminho para quem procura trabalhar como nutricionista aqui na Irlanda, nutricionista clínica, com a possibilidade de visto de trabalho, é sendo dietitian. Isso. É porque a gente tem que esclarecer isso aqui. É porque aqui o termo é o contrário. O dietitian, que seria o dietista isso. é o nutricionista formado aqui, né? Isso, é o nutricionista no Brasil. Isso. Né? Então, a tradução é essa. O dietista é o que é um nutricionista no Brasil, formado com, né, graduação.
né, que tem o CRN, enfim, que tem, né, o registro no Brasil. E o nutritionist Exatamente, é o técnico. É o técnico, como se fosse o equivalente ao técnico de nutrição no Brasil. Sabe? Isso. É confuso. Fizeram isso para confundir a gente. Não, é bem confuso. Em Portugal é comum, né, falar dietista, tem essa tradução, mas no Brasil não, é só nutricionista mesmo, então confunde, né? Tanto que quando você vai procurar, se você procura nutritionist aqui na Irlanda, você vai achar vários, mas que é exatamente essa formação técnica. Então, se você procura um tratamento nutricional clínico, vai ter que ser com um dietitian. Né? Diferente. Então, aí você pôde... Não, aí você teve que revalidar o seu diploma, Isso, algo assim, exatamente. Né? Eu decidi, eu vi que tinha muito mercado e decidi que eu ia começar a tentar fazer essa validação. Então, precisa dessa regulamentação, então você precisa ter um registro num órgão regulamentador aqui da Irlanda, chamada Coro, e o primeiro passo é fazer a revalidação do diploma. Né? Então, Coro é como se fosse o Conselho de... O Conselho de Nutrição do Brasil, isso. Certo. Só que a diferença no Brasil, como tem muito mais nutricionistas, eles dividem a regulamentação, os conselhos pela profissão. Aqui o Coro, ele não é só responsável pelos nutricionistas, ele é responsável por fisioterapia, por exemplo, também, por serviço social, então por algumas outras profissões, porque tem muito poucos de cada profissão. Então, eu fazendo uma pesquisa, inclusive, tem em torno de 1.200 nutricionistas registrados na Irlanda inteira. É muito pouco, né? E a gente deu uma stalkeada em todos. É sério, é sério. Tem o link, tem o telefone todo. Não, porque ela tinha ali instalado todos os profissionais e a gente começou a buscar os da área esportiva. Não tem, cara. Não tem da área esportiva, cara. Não tem. Então você tá nadando de braçada aí, né, vocês dois? É nóis. Dominamos. Sim. Entendeu? Então, existem outros profissionais aqui, tá ligado? A Lizzie trabalha também com pessoas, mas não muito focada no esporte, apesar dela ter uma clínica ali, tem um estúdio bem bacana, em que tem alguns equipamentos de esporte, mas ela não é focada exclusivamente no esporte, mas sim, ela também atende esse público, entende? Mas tem uma carência muito grande para quem quer, né, quem é estudante, quem não tem cidadania e quer trabalhar, quem é nutricionista e quer trabalhar aqui na área, tem muito mercado. Cara, muito. Tem muito mercado. Muito. Né? E o primeiro passo é esse, né? Você fazer essa revalidação do diploma. É um processo. Eu demorei quase 2 anos. 2 anos? Caramba. Isso. É um processo bem demorado, caro também um pouco, porque precisa traduzir todos os documentos, né? Da faculdade. Histórico escolar, diploma. Né? Não só o histórico, mas como o handbook, né? Que eles chamam que o meu tinha 136 páginas. Então, o que é handbook? Que é o documento que define todas as disciplinas que você cursou na faculdade com detalhes. Né? Tudo exatamente. Eu já desanimo. Mas é um documento que qualquer pessoa que fez a faculdade no Brasil vai ter acesso. Sim. Né? O problema é fazer essa tradução. Né? Sim. E aí, depois que você revalida, que você prova que você tem todos os skills, né, que eles exigem, né, para ser equivalente à formação aqui na Irlanda, você precisa fazer um outro processo, que é o processo do registro. Né? Então, tem a recognition e o registration. Né? E esse segundo processo de registro precisa ter inglês. Né? É um step bem importante, que o primeiro passo tem que ter inglês. Mas você tem que fazer alguma prova? Tem que fazer a prova. Tem que fazer a prova de inglês, que pode ser IELTS, pode ser Cambridge, mas tem que ser advanced, né? Então, eu tive que fazer a prova de inglês, né? Ter ali uma pontuação mínima para conseguir aplicar. Porque como a formação é do Brasil, não era em inglês, você tem que comprovar que você tem inglês suficiente para trabalhar com o público irlandês. Né? Então, e aí depois disso tudo, eles avaliam todo o seu documento e vão aprovar ou não. Né? Ainda tem essa. Ainda você tem que... Sim. Quando é que foi o seu aprovado? Tem 2 semanas. E aí, o que ela fez? Foi picar na Espanha. Aqui, ó. Comemorar. Então, acabou de sair meu número, né? Porque eu já tinha toda a documentação, já tinha tudo, já tinha o reconhecimento do diploma. Então, isso eu consegui no ano passado. E o processo do registro durou... Eu comecei em novembro do ano passado, fiz a prova e tudo, mandei toda a documentação. E eles só me responderam agora.
Tá? Sim. E aí uma curiosidade, a Gabi é a primeira brasileira que a gente tem relatos, estudante, que conseguiu validar o certificado dela em nutrição e vir trabalhar na Irlanda. Pois É a é. primeira. Até então é a primeira brasileira que a gente conhece no registro daqueles 1.000 e poucas pessoas lá. Ela é a única brasileira Eu com a fui certificação aqui na Irlanda apta a trabalhar como na nutrição. dietitian, né? Aí, ó. Sim. Brasil, Zil, Olha aí, o mais Brasil uma aí, vitória vamos nossa. chamar. Pô, parabéns, viu, Gabi? Foi Obrigado, porque nossa, foi uma obrigada. parada Foi assim. foi Só uma de você. batalha. Tá, mas recapitulando aí pra galera. Olha só, se você tem o certificado de nutrição, você é graduado aí no Brasil, que você precisa você quer vir pra Irlanda pra trabalhar. Quais são os passos? Fala aí, o primeiro era... Primeiro passo tem inglês. Tá, não, recapitulando. Primeiro era a tradução de todos os documentos, a Isso, validação do certificado. A tradução Tá. juramentada e certificada de toda a documentação, né? Isso, todos os documentos, toda a lista de documentos tem no Coro, tem essa listagem de documentação que é necessária. Eles vão passar a lista do que eles querem. Exatamente, você vai dar entrada nesse processo e nesse processo, né, nesse primeiro step, né, que você vai dar entrada no processo, tem uma taxa que você paga, né, que se eu não me engano, são 400 euros. Então, e você tradução, precisa completar... coleta dos documentos, pagar a taxa. E precisa completar todo um formulário. Formulário. Um formulário enorme, exatamente. Que você vai preencher toda essa documentação que você tem, ela é a secundária a esse formulário. Então, eles querem que você preencha toda essa informação dentro do formulário padrão deles. Para facilitar a vida deles, é claro, né? E aí você preenche isso tudo, envia e espera. E aí eles vão te dar o feedback em um mês, Tá, e se 2 você consegue meses. fazer tudo aqui na Irlanda? Consegue fazer do E Brasil. do Brasil também? Consegue fazer do Brasil. Então, não do Brasil, precisa. você entra no órgão que regulamenta a profissão, Exatamente. faz o pagamento da taxa, o envio dos documentos, o preenchimento do formulário, Exatamente. aguarda o retorno deles. Pra O dia que você for chamado, você vai fazer uma prova de inglês. 5 steps, não? Não. Depois que você envia toda a documentação que é necessária para o reconhecimento, eles vão avaliar, então eles dão até 4 meses para avaliar essa documentação e vão te dar um feedback, né? Esse feedback pode ser, seu documento está completo, vamos pro reavaliar e concluir se está tudo ok. Se não, eles vão te falar que não está completo, precisa de tal e tal coisa adicional, que foi o que aconteceu comigo algumas vezes, né? Sim. Então, eles sempre estavam pedindo coisas. Isso é uma coisa que acontece muito. Apesar de eu ter enviado toda a documentação, tudo que eles pediam, eles ainda continuavam me pedindo informações adicionais, que não necessariamente estava lá na lista de documentos, mas que eles exigiram. Então, eu tive que arrumar, né? 2 anos de processo, né? 2 anos de processo. E você começou a fazer isso, claro que sonhava em trabalhar aqui, né? Para começar esse processo todo. Mas não tinha ideia que ia dar certo. Nem ideia. Não tinha registro de outra pessoa que tinha feito? Não né? tinha. Então, você ainda não sabe se é possível. Eu procurei muito. Eu achei um blog, assim, muito antigo de uma menina que tinha dado algum relato sobre isso, mas não conseguia encontrar o nome dela, não conseguia ir atrás. E ela tinha feito isso há algum tempo atrás, quando ainda não era nem online. Era ainda presencial, que você tinha que fazer entrevista, enfim. Era ainda mais complexo antes, né? Agora tá um pouco menos complexo. Não tá mais fácil, tá menos complexo. E depois de toda essa avaliação da documentação, eles podem dar um feedback de 3 formas. Ou sim, ou o sim com condições, que eles vão dizer, sua documentação tá ok, mas faltou esses skills aqui, a gente aconselha que você faça tal curso. Ou não. Né? Então, tem essas 3. E se for não, é não. Né? Eles não vão aceitar porque não é equivalente. Você sabe se... Porque assim, no Brasil, em tese, se a faculdade for filiada ao MEC, eu acho que já certifica, né? Então, acho que a maioria Portugal tem que ser também isso. tem uma parceria. Isso. Como é que daí você pode validar o certificado e trabalhar em Portugal Brasil, e tem uma parceria. Para nutrição, não. Não? É diferente. Para nutrição, não. Para a área de saúde, a área de saúde é muito específica. Né? Então, todo esse processo que eu fiz, para outras profissões não é necessário. Então, para quem faz administração, quem faz business, não é necessário. Eu vi que a enfermagem é um processo parecido. É parecido, então porque profissionais de saúde precisam dessa regulamentação. Né? Então, precisam ter o governo por trás para certificar de que esse serviço está sendo feito da forma que deve ser feito, porque está mexendo com vida.
né? Então, principalmente com essa área clínica, que é com pessoas doentes. Então, eles exigem um pouco mais. Então, isso precisa desse registro para você começar a aplicar para as vagas, né? Então, toda vez que você recebe uma vaga como para dietitian, a primeira coisa, o primeiro requirement que eles exigem é registro do COR. Entendi. Né? Então, então, por isso que eu não poderia aplicar. Eu não sou registrado, né? Porque o meu não é de graduação, mas eu tenho autorização para trabalhar na área esportiva. Então, eu posso atuar na nutrição, mas não, no caso, ter um visto de trabalho. Passar num concurso público, entendeu? Então, além disso, tem outras restrições? Não. A minha? Sim, da sua profissão. Não. Basicamente, é bem parecido. A restrição que seria é que não pode trabalhar com pessoas doentes. Basicamente, é que eu não posso aplicar também para concurso público. Por exemplo, do HSE, né? Sim, é o órgão. Entendi. Você não pode trabalhar num hospital, né? Não pode. Não, mas tô tranquilão. Não é necessário. Pô, mas esse processo é longo. É um processo bem penoso, né? Então, porque mesmo eu tendo, como eu tinha dito, né? Mesmo eu tendo mandado toda a documentação que eles exigem, eles ainda assim continuam pedindo mais e mais e mais. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo prático do que aconteceu comigo. Em um dos e-mails, eles mandaram, na verdade, um e-mail diretamente, porque para você aplicar, você tem que estar regulamentado no seu país de origem. Então, eu precisava necessariamente estar registrada no CRN no Brasil para dar entrada no processo. Tá ativa lá, mantendo, pagando bonitinho. Tem que estar. Tem que estar tudo regulamentado no Brasil, já estava, né? Então, inclusive, eu estava regulamentada de uma forma que eu poderia estar trabalhando já online com pacientes do Brasil. Isso estava tudo certinho, tudo certificado. E eles mandaram um e-mail, né, o Coro, o órgão, mandaram um e-mail em inglês para o CRN no Brasil, perguntando 7 perguntas em inglês sobre mim. Entendi. Para eles responderem em 7 dias úteis. Então, nessa hora eu falei, deu ruim. Mas você sabia que eles tinham mandado porque pra cobrar o órgão para responder. Eles me mandaram cópia. Eles me copiaram no e-mail. Entendi. E aí foi por isso que eu soube. Né? E eu já tinha mandado toda a documentação provando que eu estava com todo regulado no Brasil. E mesmo assim, eles exigiram esse step que não estava lá, né, na descrição. E eu desesperei, né? Comecei a ligar pro presidente do CRN. Tem que ligar. Não, mandei e-mail para todas as vias possíveis e impossíveis do CRN, entrando em contato. Mas aí, depois do primeiro fazer, começa a ficar um pouco mais fácil. Porque hoje ela abriu as portas, quem sabe, para muita gente poder fazer isso. Faz um e-book. Exatamente. Faz um e-book. Pois os steps, assim, o que eles... Né, coach de carreira, de frente com o Gabi. De frente com o Gabi, né? Mas assim... Por um lado, esse processo é bem penoso, mas por outro lado, dá segurança pra gente também. Se for no hospital, sabe que a galera que tá lá é qualificada. Claro. Mas eles são mais exigentes com quem não é irlandês, com quem não tem a formação daqui, do que com o próprio irlandês. Porque a primeira coisa que... É natural, né? Justo eu não sei, mas é natural. Digamos que seja justo, porque aqui, se você fizer uma universidade, já é credenciada e já tem ali exatamente, já tem o mínimo. E óbvio, né, que a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás do currículo das universidades daqui para saber se a formação batia, né? E nessa análise, eles estudam muito menos, né? Muito menos do que a gente no Brasil. Naturalmente. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.